Glórias a Deus. Pai do Senhor querido, Deus vos abençoe, tudo bem? Deus abençoe sua vida, abençoe seu ministério, que essas palavras do Senhor possam abençoar sua vida, seu ministério, está edificando, te ajudando, para que você possa cada dia mais ficar firme na presença de Deus. Vamos orar ao Senhor nosso Deus. Pai, mais uma vez nós te pedimos que o Senhor fale ao nosso coração, o coração de cada um que vão ouvir, que vão participar, ó Pai, desse momento, da sua palavra. Pai, edifica cada vida, sustenta e dá vitória em nome de Jesus. Amém. Querido, livro de 2 Samuel, capítulo 6, o versículo 6 diz assim: E chegando à eira de Nacon, estendendo Uzai a mão à arca de Deus, e segurou-a, porque os bois o deixaram a perder. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzai, e Deus o feriu ali e por esta imprudência, e morreu junto à arca de Deus. E Davi se constrantou, porque o Senhor abriu a rotura de Uzai, e chamou aquele lugar Pérez Uzai até o dia de hoje. E temeu Davi ao Senhor naquele dia, e disse: Como virá a mim a arca do Senhor? Querido, essa fatalidade, ela acontece com Davi. Davi coloca o desejo de trazer a arca, o tesouro nacional de Israel, para a casa que ele mesmo preparou para o Senhor, para que a arca viesse ali. A arca representa, lógico, a presença de Deus nas nossas vidas, e na vida de Israel era tudo. A presença de Deus tinha que estar com Israel. E a arca estando ali, lógico, eles venceriam qualquer batalha, porque Deus, quando está conosco, nós vencemos na batalha. Davi agora coloca esse desejo, e agora Davi prepara uma carroça com boi, prepara os sacerdotes, prepara os músicos, os instrumentistas. Davi vai lá, busca a arca, mas quando ele está voltando, quando ele está ali voltando e se alegrando, Davi agora com instrumento de música, com os músicos, com o instrumento, né, louvando, exaltando, soltateando diante da presença de Deus, da alegria do Senhor, por a arca está voltando, aleluia, por a arca está indo para a casa que ele preparou, e dá junto deles. Davi agora vai, aleluia, chorar, Davi vai se lamentar por uma fatalidade que acontece. Quando a arca está indo com os boi na carroça, aleluia, o boi e a carroça agora, não sei se passa em algum lugar pedregoso, que alguns estudiosos dizem que essa terra de Nacon não tinha pedra, mas a gente não sabe certo o seguinte, mas o seguinte, o que aconteceu foi que a arca estava ameaçando a cair da carroça. E esse tal de Uzai, ele manda a mão na arca para segurar, para não deixá-la cair. E por esse ato que ele faz, ele é morto perante a arca do Senhor. Deus mata, né? Mata Uzai ali. Uzai morre naquele momento porque colocou a mão na arca do Senhor. Agora, Davi agora com toda a alegria, com todos os músicos que estavam ali, parou. Para se acaba as músicas, acaba a alegria, porque Uzai morreu perante a arca do Senhor. Marcelo, o que quer dizer com isso? Sabe o que eu aprendo, querido? É que tem coisas na nossa vida que nós se alegramos diante do Senhor, mas tem fatalidade na nossa vida que vai acontecer, em que nós viemos parar e analisar o que está acontecendo. Davi estava alegre, saltateando para a arca, tá, mas de repentemente acontece algo na vida e na trajetória da arca do Senhor. Você já observou uma coisa? Que toda vez que nós se alegramos diante de Deus, algo vem para nos entristecer. Você observa uma coisa, que toda vez que você está soltateando, que você está alegre, o diabo da nossa alma, ele não se alegra em ver você feliz, ele não se alegra de ver você
aleluia, na presença de Deus, fazendo a vontade de Deus, fazendo o que Deus te mandou. Então algo muitas das vezes acontece na trajetória do caminho para entristecer, para tirar a sua alegria, para você parar de louvar, para você parar de tocar os instrumentos, de glorificar Deus, de exaltar o Senhor nosso Deus. Então, querido, quando isso acontece, nós vamos ver que Davi ele ficou muito triste com isso que aconteceu. Acabou a música, acabou a alegria, porque uma fatalidade aconteceu. Mas entenda uma coisa, irmão. Quando algo acontece na nossa vida, que vem tentar tirar a nossa alegria, a nossa paz, nós temos que entender o que está acontecendo e o que Deus quer falar conosco nesse momento. Muitas das vezes acontece fatalidade na nossa vida é porque Deus quer tratar conosco, Deus quer, aleluia, mostrar que algo está acontecendo e que tem coisas que estão fora do lugar. E agora Davi vai deixar essa arca na casa de um homem chamado Obed-edom. Interessante, irmão, é que quando essa arca fica na casa de Obed-edom, eles deixam ela ali, a Bíblia vai dizer que em questão de mês a casa, toda a casa de Obed-edom, ela é abençoada de tal maneira, aleluia, a casa de Obed-edom, seus filhos, toda a sua casa é abençoada. Aí você fala, Marcelo, então Davi estava fazendo o que para esse fato acontecer? Entenda uma coisa, irmão. A arca de Deus, ela deveria ser levada nos ombros dos sacerdotes e não na carroça. Davi estava se alegrando, mas só que a alegria de Davi não estava correta no sentido de que a arca de Deus não deveria ser colocada sob animal nenhum. A arca de Deus deveria ser colocada no ombro dos sacerdotes. Sabe o que isso significa? É que Davi tirou a sua responsabilidade do homem para colocar no animal. Davi agora vai ver que Deus não queria nada, que animal nenhuma carregava a responsabilidade. A responsabilidade de carregar a arca, de carregar a presença de Deus, tem que estar com o homem, tem que estar conosco, irmão. E por isso que aconteceu essa fatalidade, porque Davi tomou os cuidados de botar os músicos, os sacerdotes sim, só que a arca, ele em vez de botar nas varas, que tinha vara, e colocar no ombro dos sacerdotes, de pessoas consagradas, de pessoas com responsabilidade, com vida no altar, com santidade, não. Davi pega, faz um modo mais fácil, colocar em cima de uma carroça. Irmão, Deus não quer nada que nós façamos com a facilidade. A responsabilidade é pesada? É sim. É difícil as coisas, muitas das vezes é assim, que é para nós justo, que vivemos na presença de Deus, não é nada fácil, nós temos que carregar no ombro. Muitos que a facilidade, como Davi achou que estava fazendo certo, pela facilidade de levar a arca, mas quando algo dá errado na trajetória do caminho, Davi agora vai entender e vai consultar por que aquilo aconteceu. Isso eu entendo, irmão, que Deus permite acontecer certas coisas na nossa vida para que a gente venha analisar e perguntar a Deus, Deus, aonde está errado? O que eu devo fazer? Qual foi o procedimento que eu tenho que fazer para que tudo isso aconteça e dê certo? Por causa do erro de Davi, de não botar a arca de Deus com a vara e botar no ombro dos sacerdotes, do homem, ele vai pagar um preço, uma pessoa vai morrer, e agora os instrumentos para, a música para, tristeza total. Por quê? Porque Davi deixou de observar que a arca do Senhor deveria ser levada no ombro dos sacerdotes. Então, irmão, aprenda uma coisa, a responsabilidade é nossa, a responsabilidade é de cada um de nós que levamos o nome do Senhor Jesus, que levamos e que pregamos o Evangelho na presença de Deus. Quando algo dá errado, porque, querido, entenda uma coisa,
Entenda uma coisa, quando algo dá errado, não entenda que tudo é Satanás. Entenda que Deus também pode estar te chamando, que Deus pode estar fazendo com que isso você pare e venha analisar os passo a passo que você está andando diante da presença de Deus. Porque tem gente que está vivendo numa alegria. E quem te diz que sempre a alegria sempre é algo que, aleluia, que Deus está presente? Nem sempre. Davi estava alegre, soltateando os instrumentos, mas só que algo estava errado naquele momento, algo estava sendo procedido totalmente errado, não estava da maneira que Deus queria, e Uzai pagou pela vida, pelo erro de Davi. E agora Davi deixa a arca na casa de um homem chamado Obed-edom. Entenda uma coisa, Deus, lógico, queria abençoar, porque quando a arca chega na casa de Obed-edom, vocês vão ver a diferença do que aconteceu em questão de meses. Está aqui. E na cidade de Davi, e ficando a arca do Senhor na casa de Obed-edom, o geteu, 3 meses. 3 meses só a arca ficou lá. E abençoou o Senhor Obed-edom e toda a sua casa. Sabe o que é isso? Dedicação, aleluia, à obra de Deus, dedicação à casa de Deus, dedicação e zelo pela obra do Senhor nosso Deus. O zelo, aleluia, porque creio eu que todos os dias Obed-edom e os seus filhos, aleluia, procuravam o zelo de tratar aquela arca como deveria ser tratado. Ele cuidava, colocava no melhor lugar, sempre luminosa, botava uma lâmpada para iluminar, botava em lugar em que podia a glória do Senhor ser manifestado. E 3 meses eles cuidando da arca, a casa de Obed-edom, toda a sua casa foi abençoada. Isso entendo que é a dedicação. Quando você faz tudo que Deus quer com capricho, com zelo, é por isso que Paulo diz que o zelo do Senhor, o zelo da tua casa me consome. É o zelo, é o cuidado, irmão. Aleluia. Deus possa te abençoar. E quando isso acontece, a casa de Obed-edom agora vai desfrutar de todas as bênçãos do Senhor nosso Deus. Que Deus abençoe sua vida, que você possa entender que tudo que acontece na nossa vida existe uma explicação. Uma certa vez um homem não aceitou essa palavra, que tudo na nossa vida existe um porquê. E houve uma discussão muito grande, ele não aceitou de porquê, e ficou muito chateado.